A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, passando aqui mais uma vez, Pastor Oliveira Silva, estou fazendo um teste, transmitindo aqui diretamente para o Instagram e como também para o YouTube e o Facebook, a tela horizontal e em cima vertical para o Instagram. Queridos irmãos, hoje nós estamos passando aqui mais uma vez para fazer o nosso devocional diário. Ontem foi uma tribulação grande, quase eu não consigo gravar o vídeo para postar aquela mensagem, porque ela foi muito importante. Ela foi direcionada a várias pessoas que mandaram mensagem para mim, dizendo que a mensagem falou muito ao coração deles. Queridos irmãos, eu queria, nessa tarde, me reportar às palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele dá destaque acerca da salvação que pertence somente a Ele. Ele fala algo que muitos de nós temos desprezado. A nossa geração ela tem desprezado muito isso, não tem dado valor à salvação, né? Aquilo que Deus em Cristo Jesus conquistou para as nossas vidas. Queridos irmãos, eu quero, antes de ler esse texto que está em Marcos capítulo 8, a partir do verso 34, um texto muito conhecido por aqueles que gostam de ler a palavra de Deus. Hoje nós estamos transmitindo aqui da área gourmet da minha casa, porque a irmã Vera está ali na labuta, né, diária, nos afazeres domésticos. Então vou estar transmitindo daqui mesmo, fazendo esse vídeo daqui mesmo. Eu quero, antes de ler o texto, fazer uma oração. Amém? Vamos orar. Bondoso Pai, querido Senhor, alcança essa vida que está diante dessa tela, desse computador, desse notebook, da televisão, do seu smartphone, do seu iPhone. Alcança, meu Deus, e dá graça. Faz com ela compreender que a cruz é muito importante para a vida dela, porque não adianta ela ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Em Cristo Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Meus irmãos, o texto ele é muito importante. Ele abrange acerca de muitas verdades contidas nas Escrituras, que importa que aqueles que querem ser salvos sigam essas verdades. Eu quero intercalar aqui, que às vezes eu acho que só estou transmitindo daqui, gravando daqui, mas também eu estou aqui de cima do Instagram. O texto nos diz assim: e chamando assim a multidão, a partir do verso 34, e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate ou em troca da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo. Queridos irmãos, a caminhada ao céu, ela não é feita de retalhos ou de atalhos, né? Também a caminhada até o céu, ela não é feita só de paz, às vezes vem perturbações. E eu quero acreditar que as perturbações, elas são muito mais do que a paz que nós conhecemos por estrutura mental. Porque a paz que Deus nos dá, ela é espiritual e às vezes a gente não compreende, por estarmos passando tanta luta e Deus confortar os nossos corações. Então nós vivemos mais em guerra interior, guerra contra as hostes espirituais, do que vivemos na paz. Então a gente precisa entender que o Evangelho, como tem sido pregado por aí, ele não é um evangelho só que traz felicidade. Não, porque a felicidade que o ser humano conhece, infelizmente, nessa terra, são felicidades que geram prazeres carnais. Exemplo: dinheiro, viagens, bens materiais, aquisição, casamento, às vezes até separação. Eles acham que isso tudo é o ponto que o Evangelho pode dar para eles, quando na verdade não é. Jesus, em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34 até o versículo 38, ele apresenta 5 verdades
5 verdades essenciais para quem deseja de fato segui-lo e alcançar a vida eterna. Se a gente não seguir essas verdades, o evangelho verdadeiro, genuíno, que prepara o homem e leva para o céu, deve ser esquecido por as pessoas que estão se iludindo, mentindo para si próprios, que estão sendo servos de Deus e que vão morar no céu. São verdades que não apenas informam, mas transformam o ser humano. Então, essa transformação ela vai exigir mudanças, e essas mudanças às vezes geram conflitos, e esses conflitos às vezes geram dores terríveis que só o Espírito Santo pode nos acalentar. Existem respostas e postura nossa, né? O evangelho ele vai ser lançado, mas ele vai exigir duas coisas. Primeiro, uma resposta favorável ou não. Segundo, uma postura de quem aceitou essa carreira brilhante que é ir até o céu. Então, quando o ser humano ele não dá essa resposta favorável, porque é como eu disse ontem, o evangelho ele gera dois sentimentos no homem: ou ira para a perdição, ou arrependimento para a salvação. Quando o evangelho é batido, principalmente nos confrontando com as nossas fraquezas, com os nossos vícios, com os nossos hábitos pecaminosos, a gente vai responder de duas maneiras: ou com raiva, com ira, achando que a vida é sua e que você faz dela o que quiser nessa terra, tudo bem. Então aí você fica irado e não se arrepende. Entretanto, existe o outro sentimento, que é o arrependimento. Quando o evangelho bate como sal, ele faz arder a ferida. Entretanto, se nós tivermos arrependimento, nós vamos ter o entendimento que esse evangelho que agora está nos ferindo, está queimando, está nos rasgando por dentro, é o mesmo evangelho que está nos reformulando, nos restaurando, nos transformando, uma mudança radical de vida. Então, o evangelho ele vai exigir, ele vai mandar uma ação e vai exigir uma resposta e também uma postura. Então, a primeira verdade que a gente precisa entender desse texto é que antes do céu existe uma cruz. Não existe céu sem cruz, meus queridos irmãos. Vou ficar aqui intercalado, quando eu me lembrar eu olho para cima. Não existe céu sem cruz. Jesus ele deixa bem claro aqui no verso 34: se alguém, olha, você não é obrigado, de forma alguma. Jesus está dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que Jesus está dizendo aqui é que se você quer vir para ele e não quiser negar, você não está seguindo ele. Você está seguindo uma religião, se auto-enganando, mas a ele não. Porque Jesus é bem específico, é bem claro: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira coisa, negar-se a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz. Então, aqui há quatro etapas desta cruz. A primeira etapa, ir até a cruz. A segunda etapa, ser crucificado na cruz. A terceira etapa, morrer na cruz, ou seja, negar-se por completo. E quarto, ressuscitar depois da cruz. Então não existe a ressuscitação primeiro sem ir até a cruz, segundo sem ser crucificado na cruz, e terceiro sem morrer na cruz. Por isso que estão te enganando, estão te apresentando um evangelho que não tem cruz, não tem sacrifício, não tem abnegação, não tem sofrimento. Esse não é o evangelho vivido e pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelos seus santos apóstolos. Então, aqui nós aprendemos lições poderosas através dessa palavra. O que Jesus está deixando aqui entender pelo Espírito Santo, que não existe céu sem cruz, não existe vitória sem cruz, não existe a santidade sem cruz, não existe ressurreição sem cruz. Essas lições poderosas que são apresentadas por Cristo Jesus. Não existe um céu se não tiver cruz, não existe uma vitória se não tiver cruz, não existe santidade sem cruz, não existe ressurreição sem primeiro passarmos pela cruz. Então Cristo só subiu ao céu, queridos, depois da cruz. Ele quis até ir. Parece chocante isso, né? Mas Cristo quis ir para o céu sem beber o vinho da cruz. Quando ele está lá no Getsemane, né, em agonia, que ele faz aquelas 3 orações, né, repetitivas, né, que ele não queria beber aquele cálice, ele está dizendo: não quero não, é muita dor. E eu acredito que naquele momento, aquele anjo que Lucas narra, né, o único evangelho que narra,
e que o anjo veio consolá-lo, eu acredito que ele ali, o anjo, a mando de Deus, estava mostrando que não havia outra solução, não havia outro homem que pudesse remir a humanidade a não ser o próprio Filho de Deus. Então, Jesus ele só foi assunto ao céu depois que passou para a cruz. A vitória dele só veio depois do sofrimento. Então, por que a nossa vitória tem que vir depois? Tem que vir antes do sofrimento? Não existe isso. Esse evangelho cheio de glamour, cheio de vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Isso é mentira, irmãos. É uma mentira do diabo. Então, pessoas que são ensinadas com essa mentira, quando vem uma tribulação, eles se afastam do evangelho. Se afasta. Então as pessoas só querem o glamour do evangelho. Eles não querem o sofrimento que o evangelho promulga. Eu estou aqui, hoje é quinta-feira. Ou seja, fazem 6 dias que eu dei uma palavra dura para um crente que já não é mais novo convertido. E ele nunca mais falou comigo, ele nunca mais apareceu na igreja. São 6 dias sem ver notícia dele. E como o Espírito Santo falou comigo, deixa ele nas minhas mãos. Porque a pessoa está achando que o evangelho é só glamour. Depois que eu vim para o evangelho é só dinheiro, é só dinheiro, é só dinheiro, é só dinheiro. Cadê a santidade? Cadê o exemplo? Cadê a abnegação? Cadê o sacrifício? Cadê a renúncia? Se não tem, está vivendo um evangelho mentiroso. Você pode estar na denominação que pregue o evangelho, mas se você não quiser se abdicar dessas práticas imundas, você não nasceu de novo. Então, se quisermos reinar com ele, precisamos estar dispostos a sofrer com ele. Ora, eu quero reinar com Cristo nas regiões. E o sofrimento? Cadê? Onde está? Então, você quer a glória que Jesus tem, que Jesus recebeu do Pai, sem primeiro passar pela missão que o Pai deu para ele? O Pai deu uma missão para Cristo e Cristo nos deu uma missão. Então, esse ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, esse ide existe abnegação, existe sofrimento. Não é de uma hora para outra, meu querido irmão, que você vai ter a glória, não. Você primeiro vai ter que passar pelo crivo da chamada até o céu. Você primeiro tem que passar por uma portinha que é tão estreita, mesmo, tão estreita, que ela te espreme para você passar por ela. Você não passa por ela de qualquer jeito. Todo o rabisco, tudo que não presta vai ficar por ela. Você não passa por essa porta indo com todos os teus defeitos. Você passa até com alguns, mas aí depois da porta tem um caminho que é muito estreito. Eita, aleluia, louvado seja Deus. Desse caminho estreito, irmão, não se anda nele do jeito que a gente quer, é do jeito que o nosso Jesus quer, não é do jeito que a gente quer. Então Paulo aqui, olha, ele fala algo muito importante no capítulo 2 da sua segunda carta a Timóteo, ele falando dessa cruz, né? Desse ato de morrer, porque cruz também significa morrer, né? Se sacrificar. Então Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 12, ele diz assim, olha, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, olha aqui a condição, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Não existe o viveremos com ele se primeiro não morrermos. Então, como é que você quer renascer em Cristo Jesus no vindouro, se primeiro você não morreu com ele? Se primeiro você não sacrificou sua vida com ele? Eu acho muito maravilhoso, irmão, e muito duro que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 2, verso 20. Ele diz, olha, deixa eu até ler aqui, porque tem uma versão que eu acho muito maravilhosa. Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz assim, deixa eu ler na versão que nós conhecemos, está começando a querer chover.
já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva na fé no Filho de Deus, que a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está dizendo aqui é que ele já estava crucificado com Cristo, e ele já não tinha uma vida por si mesmo, ele já não vivia por si mesmo, mas ele é que deixava Cristo viver por ele. Então o que eu observo é que não existe céu sem cruz. A cruz é o portal da eternidade. Não existe glória sem o sofrimento da cruz. A cruz, ela sempre vai doer, é dolorosa a cruz, mas a glória que ela apresenta vale a pena. Então, meus irmãos, não existe recompensa sem um calvário diário. Não se trata apenas de morrer uma única vez, é morrer todos os dias. É morrer todos os dias, mas, queridos, isso vale a pena. Então a gente observa que o céu é para os crucificados, a glória é para os feridos que não desistiram da sua caminhada, a recompensa é para os que perseveram com os olhos fixos em Cristo Jesus. Ou seja, não fuja da cruz, abrace, segure na cruz que Deus lhe deu firmemente, pois a cruz é dolorosa, mas, irmãos, é o caminho de glória até os céus. A segunda verdade, não sei se a chuva vai deixar eu concluir aqui, irmãos. A segunda verdade, o caminho da cruz rompe com a mentira e firma na verdade. Vou repetir, a segunda verdade, o caminho da cruz rompe com a mentira e firma o crente na verdade. Jesus diz em João 14:30, vem o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. A cruz, irmãos, assim como Jesus Cristo, o diabo não tinha nada nele, a cruz também faz esse mesmo efeito em nós, em o diabo não ter nada em nós. Não que a gente não tenha em si mesmo a essência da nossa natureza carnal, é porque nós fomos comprados de uma tal maneira, resgatados de uma tal maneira, que Paulo chega a dizer que nós estamos escondidos em Cristo Jesus nas mãos do Pai. Então a cruz, ela nos purifica de falsidade, de mentira. A cruz nos purifica de toda a aliança que fizemos com o mundo, de toda a aliança que um dia fizemos com as trevas. Então a cruz, ela é isso e muito mais das nossas vidas, porque é ela que aponta para o sacrifício de Cristo, é ela que aponta para o sangue poderoso que nos purifica de todo o pecado. Então, o caminho da cruz é um caminho de transparência diante de Deus. Quem não quer o caminho da cruz é porque quer o caminho da mentira, da falsidade. Mas quem almeja o caminho da cruz, ele não quer mais as trevas, ele não quer viver mais nas trevas, ele não quer pertencer mais às trevas, ele não quer viver mais na mentira, ele quer andar na verdade, ele quer viver a verdade, ele quer acordar na verdade, ele quer dormir com a verdade, ele quer sonhar com a verdade, porque a verdade o libertou dessas coisas. Então, meus queridos, nós precisamos aprender isso de uma forma muito maravilhosa. Então Deus, em Cristo Jesus, Ele está nos chamando a nós nos policiarmos com isso. Amém? Eu quero só dar uma pausa, daqui a pouco eu estou retornando de novo com essa mensagem. Então, meus queridos irmãos, voltando aqui a mensagem, eu tive que parar aqui porque o vento entrou de uma tal maneira devido à chuva que está vindo aí. Então o caminho da cruz é um caminho de transparência diante de Deus. Não é um caminho de treva nem de mentira. Não podemos carregar a cruz e viver na mentira, porque a verdade liberta, mas também ela pesa. É por isso que muita gente não quer viver na verdade, não quer andar na luz, na transparência, porque a verdade em Cristo Jesus, ela nos liberta, mas ela nos traz um peso, ela nos traz uma exigência. Nós renunciarmos todos os dias o nosso eu. A terceira verdade, irmão, que nos impõe a cruz até o céu, é a negação de si mesmo. Jesus vai dizer no versículo 34, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é muito fácil. É mais fácil a gente negar os outros, né, do
que negarmos a nós mesmos. É uma das coisas mais difíceis da nossa existência na Terra. É nós negarmos a nós mesmos. Dizer não aos outros é muito fácil. Dizer não a nós mesmos é difícil. Dizer não às que as pessoas devem fazer ou não fazer é fácil demais. Mas quando isso passa para a nossa vida, para a nossa carreira, para a nossa vida diária, dizer não ao próprio eu é complicado. Por quê, pastor? Porque o eu é o nosso maior inimigo. O maior inimigo não é o externo, é o interno. Então, quando eu começo a negar o meu eu começo uma guerra espiritual, mental, entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Eu acho muito significativo e revelador, na linguagem viva, na tradição viva, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Ele diz assim, porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando, guerreando constantemente uma contra a outra, a fim de ganhar o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estarão ou estão livres de suas pressões. Ou seja, irmão, a maior guerra travada não é aquela externa, ela é a interna. Essa luta de eu querer fazer aquilo que o Espírito não gosta. Essa luta de eu querer fazer o que o Espírito gosta e minha carne não gosta. É uma luta diária. Então, a gente negar aos outros é uma coisa. Negarmos a nós mesmos é difícil. É por isso que a Bíblia, ela nos admoesta a estarmos crucificados. Porque quem está crucificado, ele não tem domínio próprio de si mesmo. O domínio dele passa a ser do Espírito, porque a sua carne foi crucificada. Eu acho importante quando o autor aos Hebreus, do capítulo 12, verso 4 em diante, ele diz assim, afinal de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue. Ele estava aqui se direcionando ao próprio Cristo. E já esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são seus filhos. Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem fique desanimado quando ele repreender a você, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Queridos, Jesus, sendo filho e Deus ao mesmo tempo, ele aceitou o ensino do Pai. Ele aceitou a vontade do Pai. Jesus, ele foi o nosso exemplo maior. Ele nos deu exemplo no Getsêmani. Ele disse, olha, não faça a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. Negar nossas vontades são dolorosas, mas são graciosas para Deus. Amém? Quarta verdade, seguir a Jesus é um compromisso diário, não é um dia na semana, não é 2 dias na semana, ele é diário, ele é 24 horas, é diuturno. Tem crente que acha que só é crente quando está dentro do templo. Não, você é crente principalmente no seu habitat natural. E qual é o habitat natural? Não é o templo das Assembleias de Deus, não é o templo de outra denominação. O seu habitat natural é onde você convive diariamente, no seu trabalho, no seu colégio, no dia a dia, na vizinhança, na rua, dentro do lar. É aí que nós temos compromisso diário de seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Eita, Jesus, manda chuva, olha o trovão aí, irmão. Se deu para ouvir. Seguir a Jesus não é apenas um caminhar atrás, é andar no mesmo caminho, na mesma direção, com o mesmo propósito.
Pedro achava que seguir Jesus era só estar ali, mas na hora do pega para capar, ele negou a Jesus, saiu correndo e começou a seguir Jesus de longe. Seguir Jesus é ir para o Calvário com Ele, é negar-se diariamente, é renunciar ao conforto de seguir Ele de longe. Eu sou servo, mas sou servo de longe. Eu sou filho, mas sou filho de longe. Eu sou amigo, mas sou amigo de longe. Então, irmão, seguir Jesus de longe é seguir Ele com medo. Você tem medo de declarar que é crente? Eu tinha. Logo quando eu voltei para Jesus em 2002, que eu comecei a trabalhar no quartel novamente, meu irmão, quem me perguntasse que eu era crente, eu disse, eu estou frequentando. Era mentira, eu estava com vergonha, estava com medo. Eu não tinha compromisso com Deus. Então qual é a sua resposta quando alguém diz que você é crente? Quando alguém diz que você é filho de Deus, o que você diz? Não, eu estou só visitando. Ou você diz, para a glória de Deus, eu sou servo do Senhor, eu fui resgatado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ou você fica com medo? Então tenha cuidado, tenha cuidado. Nós devemos seguir Jesus de perto, porque quem segue de longe, segue sem comunhão verdadeira. Mas quem segue de perto, ele tem os seus passos juntamente com Cristo, ele compartilha das mesmas aflições, ele não tira o pé da cruz, não tira a mão da cruz, não tira a mão do arado, de jeito nenhum, irmãos. E aqui para encerrar, a quinta verdade: perder para ganhar. Versículo 35, 36. Quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Essa é uma das verdades mais dolorosas que a gente pode viver. Perder. Ninguém quer perder. Até esse evangelho mentiroso que está sendo pregado por aí, diz, é só vitória, é só vitória. Não, ninguém perde. Mas Jesus primeiro precisou perder para ganhar. Precisou morrer para viver. Ele mesmo disse, se uma semente, se ela não for lançada e não morrer, ela não pode dar fruto. A semente na sua mão, ela não vale de nada, ela tem que morrer. Se ela tem que ser enterrada para morrer, para depois renascer com fruto. Então, irmão, essa é uma das verdades mais dolorosas que os cristãos, aqueles que querem ir para o céu, devem viver. Perder a cruz. Por quê, pastor? Porque a cruz ela nos humilha, ela nos esvazia, a cruz nos faz abrir mão da nossa própria vontade. Foi isso que Jesus mostrou no Getsemane. Ele abriu mão da sua vontade para seguir a vontade do Pai. Jesus se humilhou até a morte, como Paulo fala em Filipenses. Depois da cruz é que veio a exaltação do nosso Deus. É depois da cruz, irmão, que vem a nossa exaltação, não aqui na terra. Estou falando de coisas celestiais. Amém? Que Deus te abençoe. E agora eu vou curtir o que Jesus mandou para mim agora, essa chuva maravilhosa. Deus te abençoe e vamos orar. Pai querido, Pai amado, que essa pequena mensagem possa fazer efeito no coração dos teus filhos, que eles não deixem a cruz, que eles tomem a cruz todos os dias e sigam até a ti, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.